coronavírus. Nós temos os casos que estão, 8 casos de internação. Entre casos notificados e não, nós temos pacientes com alguns notificados já, positivados para coronavírus, e dentre esses 8 casos de internação, alguns não foram notificados ainda. Não é isso, secretário? A situação desses pacientes, tem alguma posição? Nós temos hoje no território catarinense um grupo de pacientes, de 8 pacientes que estão internados em hospitais das mais diversas regiões. Esses pacientes têm um quadro característico de coronavírus. Alguns já tiveram seu diagnóstico confirmado por conta da análise das amostras, outros ainda estão em período de finalização das amostras, mas o que nos chama a atenção é que desses casos nós temos 4 deles que são do público, que é a faixa mais acometida, que são os pacientes idosos, mas temos pacientes jovens, muito jovens inclusive. Nós temos uma criança de 5 anos que nós estamos investigando para coronavírus, pacientes da faixa etária de 40 anos, 30 anos, ou seja, nós estamos também verificando que esse quadro clínico dos pacientes no estado, ele tem uma faixa etária que ela está um pouco mais estendida, pelo menos nesses primeiros momentos, e isso nos reforça ainda mais a necessidade de que todos entendam que todos nós fazemos parte do grupo de risco, todos, pois nós não temos a devida imunidade com relação a este agente viral e precisamos cada vez mais fazermos cada um na sua individualidade aquilo que é preciso para que nós possamos aí diminuir cada vez mais essa transmissão. Se confirmar o caso de uma criança de 5 anos, a gente sai bastante do perfil, o que nos mostra que o nosso entendimento de ter suspendido as aulas também é fundamental para que a gente contenha a propagação do vírus. Ela vai acontecer, mas não de uma forma tão intensa se a gente mantiver essa política de isolamento social que nós proporcionamos, tanto transporte coletivo, quanto a reunião de público em igrejas, em escolas, em bares, em festas, etc. Desses 40 casos notificados, o que nos leva a crer que se o poder público recebe notificação de laboratórios de 40 casos confirmados para coronavírus, nós devemos ter um número maior que esse, porque tem aquelas pessoas que são assintomáticas. Então, as pessoas assintomáticas, elas não vão fazer um teste simplesmente por curiosidade, elas vão continuar suas atividades e estão transmitindo, têm o vírus e podem estar transmitindo também. Nós temos em estudo, além desses 40 casos, 361 casos, não é isso, secretário? Não sei se chegasse a mencionar aqui. Isso, nós estamos, neste momento, Santa Catarina, então, tem 361 amostras que estão em período ainda de confirmação ou não para o coronavírus, mas bem colocado pelo governador Carlos Moisés, que nós temos uma grande parcela de pessoas que sequer sintomas têm, mas que são portadores do vírus, o que realmente é o que nos motiva a trabalharmos de uma forma incessante nesta divulgação das informações, nesta orientação para a população, para que nós tenhamos esse número, dentro do possível, reduzido, para que os impactos de saúde, como já foi dito aqui por diversas vezes, eles possam ser devidamente dimensionados e a gente possa enfrentar de uma forma adequada o Covid-19 dentro do território catarinense. É possível que esses casos, inclusive de crianças, se confirmem, porque nós tivemos casos de crianças em outros países, o que nos leva a crer que ninguém está imune absolutamente, né, dessa doença, de desenvolver aí sinais e sintomas pela infecção do coronavírus. Nós temos um planejamento e para conter essa alta, nós temos aqui, pensem, 7 casos, 14 casos, 21 e 40, muito rapidamente. Se nós continuarmos nessa mesma métrica, lá pelo final de semana, para o domingo, para a segunda-feira, talvez a gente tenha mais de 100 casos confirmados de coronavírus. E aí a gente precisa, obviamente, mobilizar toda uma estrutura, porque alguns desses casos, e segundo me informou o secretário Elton, o que a média tem indicado é que 10% dos casos confirmados vão precisar, por exemplo, de um tratamento mais intensivo, de uma terapia intensiva, respiradores, enfim, para sair do quadro de comprometimento pulmonar, especialmente, então, respiratório. Então, nós temos hoje, entre hospitais próprios do Estado e filantrópicos, 48 leitos aptos para receber pacientes no momento, leitos de UTI,
para esse tipo de tratamento, que é o que dispõe hoje em todo o mundo. Nós não dispomos de nenhuma novidade acerca de tratamentos, mas sim a terapia intensiva nos casos mais complexos. 104 leitos, nós podemos promover novos 104 leitos em até 20 dias. E a nossa meta em Santa Catarina é termos 278 leitos durante esse período de desenvolvimento do enfrentamento do coronavírus, né, de todas as atividades que nós estamos fazendo para enfrentar e diminuir, mitigar o impacto desse desastre aqui em Santa Catarina. Além dessas ações, depois a gente vai falar da parte econômica, enfim, de apoio ao micro e pequeno empresário, mas é importante se dizer também que, em relação à atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, enfim, de todos aqueles que fiscalizam as atividades, nós tivemos 5.102 intervenções em Santa Catarina, relacionadas a essa atividade de fechamento de atividades, onde a polícia compareceu, esteve presente, conversou com as pessoas, gerando 517 ocorrências, então 5.102 intervenções, 517 ocorrências geradas, 479 notificações entregues pela autoridade ao infrator, 38 interdições de estabelecimentos, 68 termos circunstanciados até o dia de hoje, quando a autoridade comunica ao Ministério Público a respeito de algum delito cometido em função do descumprimento dessas normas que estamos aplicando no Estado. E, na média das nossas notificações, 7,8% delas se transformam em intervenções do estabelecimento. De uma forma geral, no que diz respeito ao enfrentamento e à repressão dos casos, né, de descumprimento, seriam essas as notícias. Nós temos um ajuste também com a Fiesc, juntamente com outros representantes, enfim, CDL, FEComércio, dentre outros, para o ajuste do limite. É uma das perguntas muito comuns. Qual é o limite mínimo, então, em que as empresas podem produzir, né, principalmente a indústria, e foi definido até em parceria com os representantes do setor produtivo, que a redução de 50% dos funcionários atuando, não é a capacidade produtiva da empresa, mas se refere sim à agremiação de pessoas, ao local de reunião de público. Nós precisamos reduzir em no mínimo 50% para que a gente então tenha a empresa funcionando minimamente. Então, nos casos da indústria, da agroindústria, do metal pesado, enfim, das cerâmicas, a proposta é que se reduza ou por férias coletivas, enfim, essas empresas que ainda continuam no setor produtivo e que nós precisamos delas, inclusive, para que a gente não desabasteça as cidades, tanto de gêneros quanto, enfim, de produtos finalísticos, 50% da redução dos funcionários. Em tese, a gente deve produzir mais decretos estabelecendo esse parâmetro para todo o estado de Santa Catarina, para que a gente possa acompanhar. Quero agradecer os órgãos de controle, o Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça Catarinense, a Justiça Federal, tantos outros órgãos que têm acompanhado o nosso trabalho e têm dado apoio irrestrito às decisões que o Grupo Gestor de Crise aqui no Governo do Estado tem tomado através da legislação que nós temos produzido. Também devemos, por decreto, regulamentar o que já foi anunciado hoje pela manhã, que é a campanha de arrecadação de recursos para o Fundo Estadual de Saúde. É mais uma ação que visa diminuir, mitigar esses efeitos do impacto sobre a máquina pública e que a resposta ao cidadão seja mais efetiva. Nós vamos entrar em seguida na questão com o Paulo Eli aqui do enfrentamento, um plano de enfrentamento para a recuperação econômica de Santa Catarina face a essa situação, mas ainda como anúncios derradeiros, nós tivemos, as pessoas têm me perguntado muito em rede social, enfim, como fica nos aeroportos, e nós já tivemos, em função do bloqueio de unidades hoteleiras, do transporte coletivo, enfim, das atividades em praças públicas, em praias, em parques, enfim, o estado passa a ser menos atrativo e nós tivemos a diminuição por exemplo, no aeroporto de Joinville, nos informaram que de 10 voos diários diminuiu para 5,
de navegantes de 20 diminuiu para 11 voos diários, e atualmente aqui em Florianópolis nós tivemos, por exemplo, hoje, no dia de hoje, 23 voos cancelados, uma média de 6.000 passageiros diminui para 2.500 passageiros, praticamente 1/3 da operação, o que naturalmente vai, alguns casos desses, inclusive, são repatriações que são feitas, as pessoas precisam voltar para os seus países, ou até mesmo os catarinenses que estão fora. Então, alguma movimentação ainda existe nos aeroportos, mas estudamos junto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Santa Catarina também, expedir algumas normas para controle da entrada e saída de pessoas e também do controle sanitário dentro desses ambientes. Eu vou passar aí a palavra ao nosso secretário da Fazenda, Paulo Eli, que dirige o grupo. Nós criamos um grupo econômico que ficou de nos apresentar esses resultados, alguns já anunciados por mim no dia de ontem, de projetos que nós tínhamos para o atendimento ao micro e pequeno empresário que eventualmente passe por alguma dificuldade. E o Paulo, então, com a palavra, Paulo. Boa noite, senhores. A paralisação de setores econômicos, eles causam consequência na arrecadação do Estado, em função da queda de arrecadação que nós vamos ter nos próximos meses. Os estados solicitaram ao governo federal um pacote de ajuda para que o Estado dê conta de atender essa crise. Eu vou ler basicamente o que nós solicitamos. O governador solicitou ao governo federal, em articulação com os demais governadores, aporte de recursos para custeio de ações de média e alta complexidade para solucionar ações imediatas e estruturantes de saúde pública. O governo federal transferir mais recursos para o Fundo Estadual de Saúde. Na questão da dívida pública, a suspensão pelo prazo de 12 meses do pagamento das dívidas dos estados com a União, Banco do Brasil e BNDES. Em Santa Catarina, esse alívio médio mensal no Caixa do Tesouro é de 130 milhões por mês. Ampliação e liberação de limites de novas operações de crédito com o BNDES e Banco do Brasil. E a redução das exigências burocráticas para fazer uma operação de crédito. Hoje, normalmente, se leva de 1 a 2 anos para fazer uma operação de crédito e nós não podemos esperar esse prazo em função das exigências de várias burocracias que são exigidas do Estado para fazer operações de crédito. Com relação a socorro de empresas, nós montamos um grupo econômico com a participação do BRDE, do BADESC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria da Agricultura e do Turismo, a BRDE e BADESC, uma junção de esforços com o Tesouro do Estado. A primeira ação, carência e postergação de 2 a 6 meses dos contratos de financiamento em andamento das pequenas e médias empresas. Tanto o BRDE e BADESC, eles vão fazer, por solicitação das empresas, a postergação desses contratos. Linhas de crédito e capital de giro para micro e pequenas empresas, com carência de 12 a 18 meses e 30 meses de pagamento, com juros parcialmente subsidiados pelo Estado. Operações de até R$200 mil. O BRDE já dispõe de R$50 milhões para essas operações. Linha de microcrédito de 5 mil a R$50 mil, carência de 12 a 18 meses e 30 meses para pagamento, com juros subsidiados parcialmente pelo Estado e criação de um fundo de aval. 50 milhões é a disponibilidade do BRDE para essa operação já. Ampliação do programa Microcrédito Juros Zero do BADESC, de 3 para 5 mil reais, por operação para microempreendedor individual, com juros pagos totalmente pelo Estado. O BADESC me informou que ele consegue disponibilizar 70 milhões para essa operação, que dá em torno de 14 mil contratos. É importante ressaltar que o juro zero, o Estado paga totalmente os juros. Uma linha de crédito emergencial do BADESC para micro e pequenos empreendedores em até 150 mil reais, com carência de 12 meses e amortização em 36 meses. Juros subsidiados parcialmente pelo Estado. Uma disponibilidade do BRDE de 50 milhões com recursos próprios.
A Secretaria da Agricultura está montando o projeto de subvenção de juros para pequenos empreendimentos rurais, pelo FDR, o Fundo de Desenvolvimento Rural, com juros de 2,5% ao ano, para pagamento em 36 meses, carência de 12 meses. Recursos disponíveis, 60 milhões. Todos esses projetos que o Estado está anunciando aqui, eles precisam ser suplementados com recursos novos do BNDES. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer agora, de buscar junto ao BNDES o aporte de novos recursos para montar, para dar mais robustez a essas operações. Porque, em função da paralisação de muitas empresas por muitos dias, elas vão ficar sem capital de giro e elas precisam pagar os seus compromissos. Com relação aos tributos estaduais, nós montamos 4 itens aqui. Nós solicitamos ao Conselho do Simples Nacional a prorrogação do prazo de pagamento da parte estadual do Simples, de ICMS, de 3 meses, na mesma forma da parte federal do Simples. O imposto gerado pago em abril seria pago em outubro, o imposto gerado em maio seria pago em novembro, o imposto gerado em junho seria pago em dezembro. Depende ainda do consenso de todos os estados para essa operação. Nós solicitamos ao CONFAS a autorização para conceder isenção ou redução de base de cálculo de ICMS do álcool gel, hipoclorito de sódio, máscaras e luvas. No entanto, esses produtos sofreram impacto de reajuste de preços, de preços especulativos, então nós estamos analisando como nós vamos fazer isso. A Fazenda está prorrogando todos os prazos de obrigações acessórias e todos os prazos dos processos fiscais que existem hoje na Secretaria da Fazenda. Vai sair uma portaria específica sobre esses casos. E nós estamos estudando a prorrogação do prazo de pagamento do ICMS das empresas fechadas em função do decreto, em função das medidas restritivas de atividades econômicas, em estudo para fatos geradores a partir de março de 2020. Essa, em síntese, é o início do trabalho do grupo econômico para ação imediata em relação às empresas que estão com as suas atividades paralisadas. É isso, governador. Participaram aí do Grupo Fazenda, Desenvolvimento Econômico, a Agricultura, a Santur, o Badesc, o BRDE, a Celesc e a Casan, dentre outras medidas que foram anunciadas. Quero agradecer aqui a participação da Fiesc, dos CDLs, da FEComércio, FACISC, enfim, todos aqueles que representam de alguma sorte as entidades que produzem Santa Catarina para o diálogo que a gente está construindo, não só em relação às regras da retomada da produção do nosso Estado, que estão sendo construídas com os setores, mas também com essas regras até de ajuda, de apoio mútuo, que foi conversado também com os setores. Eu quero destacar também a importância de não há desabastecimento de produtos, não existe isso hoje em Santa Catarina, existe uma corrida muito grande por alguns itens e naturalmente esses itens acabam sumindo da prateleira, precisam ser repostos. Mas chamar a atenção que nós estamos num período de estiagem e que isso já era anterior à crise do Covid, do coronavírus, mas que é importante a gente, pode ser um contrassenso, a gente precisa de água, sabão para sanitizar, para limpar as coisas, superfícies, mas fazer isso com moderação para que a gente não tenha também um desabastecimento. Eu sei que em algumas regiões do estado, os nossos reservatórios já começam a mostrar, não só da companhia estadual, mas daqueles onde há as SAMAIs, enfim, as companhias municipais de água e esgoto, já começa a demonstrar alguma dificuldade com armazenamento e distribuição de água. Para o momento, eu acho que seriam esses os itens que a gente tinha a discutir. A gente pode abrir para eventuais perguntas, né? Para as perguntas, temos do Evaldo, do OCP, ao secretário da Saúde. Qual o caminho do teste? Todos têm de vir para a ULACEN, secretário? Bom, hoje no estado de Santa Catarina nós temos 2 modalidades. Aqueles testes que são coletados por conta do Serviço Público de Saúde, eles são direcionados para o LACEN, Laboratório Central, que fica aqui na cidade de Florianópolis. E também temos alguns laboratórios que são laboratórios privados, que estão realizando exames, análise das amostras dos municípios. O único ponto de ligação que nós, obviamente, precisamos ter é que esses laboratórios têm a obrigação de notificar o LACEN para que nós tenhamos a
contabilidade desses números e também possamos encaminhar ao Ministério da Saúde e também fazer essa confirmação do cadastro, se as informações elas estão devidamente corretas, para que nós não tenhamos, né, do ponto de vista epidemiológico, nenhuma perda de dados por conta aí de notificações que não foram realizadas ou que foram realizadas parcialmente. Nayara Vieira, da NSC, pergunta como fica a situação de turistas estrangeiros que querem voltar para o seu país. No caso específico dos argentinos, há alguma tratativa com o consulado? A Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, que tem aí a competência também sobre o transporte, principalmente intermunicipal e interestadual, ela já está fazendo a gestão, fazendo os contatos. Já houve encaminhamento e repatriação de alguns estrangeiros, inclusive. Núbia, do Correio Lagiano. Ela diz que recebeu denúncias de que profissionais da Serra não receberam EPIs adequados e foram orientados a adaptar as máscaras e aventais comuns para atender os pacientes. E pergunta se há alguma tratativa, alguma providência em relação a isso. Bom, por parte dos servidores do Estado, nós temos o abastecimento mantido. Como já reportei em algumas entrevistas, nós solicitamos todos os materiais que nós tínhamos em ata de registro de preço, autorizamos o fornecimento de toda a ata, de tal sorte que esses materiais já chegaram em praticamente 90% nos nossos almoxerifados, já estão sendo distribuídos para os nossos servidores e, no nosso entendimento, a rede estadual está abastecida de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que nós entendemos que é o necessário para os nossos colaboradores de todas as regiões. Tem uma notícia bem positiva em relação a EPIs, que é a possibilidade que o secretário Leandro Lima nos informou, secretário de Administração Prisional, que no sistema prisional lá de Chapecó, o sistema consegue produzir, através do trabalho do apenado, consegue produzir máscaras de proteção, essas de procedimentos, e também macacões de proteção individual para uso no ambiente hospitalar, enfim, para o manuseio, e num valor até bem mais acessível, não é isso, secretário? Isso, hoje nós temos, o governador e o próprio secretário Paulo Eli já colocou que nós temos aí um sobrepreço, né, significativo dentro desses insumos, que são os insumos de consumo, de atendimento dessas patologias que são respiratórias, e se apresentou essa possibilidade do sistema prisional, através da unidade de Chapecó, nos fornecer esses insumos, o que nos dá aí uma garantia de fornecimento, haja vista que isso é feito dentro do próprio Estado, e também a questão de preço, que ela é muito aprazível, considerando os valores de mercado que estão sendo praticados na atualidade. Emerson Gonçalves, da RBN 94.3 FM de Jaraguá do Sul, pergunta: quais cidades de Santa Catarina já estão configuradas como transmissão comunitária da Covid-19? Bom, hoje a região do estado onde nós temos a característica de transmissão comunitária é a região sul do estado. Essa pergunta ela é rotineira dentro das nossas entrevistas, e o foco é sempre o mesmo. Nós não queremos identificar cidades no sentido de isolamento de cidades do convívio dos demais regiões do estado. O que nós temos que entender é que a região sul nós temos transmissão comunitária conhecida, o que pode estar acontecendo em todas as regiões do estado, isso é fato. O que nós fazemos agora é a amostra e a análise daqueles pacientes que estão sintomáticos ou que tiveram contatos ou vieram do exterior. Até então nós fazíamos dessa forma, mas é importante que as pessoas entendam que essa transmissão comunitária ela pode estar acontecendo em qualquer região do estado, estando pacientes neste momento assintomáticos, o que nos faz cada vez mais destacar que o mais importante é a conduta que nós estamos tendo agora de redução do convívio social. A questão de qual cidade, qual bairro, qual evento provocou a transmissão comunitária, essa é uma ação secundária dentro da estratégia de alcance da população catarinense como um todo. É bem possível crer que em todas as regiões nós já tenhamos transmissão comunitária. Se a gente considerar que os casos notificados partiram de 7 para 40 em poucos dias, imagine os casos não notificados, assintomáticos, enfim. Então, não há mais região do estado que não deva ter caso de transmissão comunitária. O que nós precisamos agora é monitorar todos esses casos, as pessoas que entram na rede hospitalar, imaginando até talvez outra doença, e investigar para, de fato, identificar e tratar.
Zânio Biali, do SBT, pergunta sobre as estruturas com tendas do Exército que estão sendo montadas nas regiões de Florianópolis. Qual será a utilidade e se foi uma medida do governo federal? Nós temos alguns hospitais da rede federal, na verdade, o hospital universitário, alguns hospitais do próprio estado. Nós já estamos adotando algumas medidas desse sentido, onde estão sendo dimensionadas áreas fora do ambiente da emergência para que possam ser feita a triagem desses pacientes. Essa é uma medida, obviamente, de cautela para que nós não tenhamos a exposição a maior do que o necessário desses pacientes com aquele público que já faz parte do atendimento rotineiro das emergências, e é uma ação que ela foi provocada pela própria direção dos hospitais, que entenderam que era um movimento adequado, um movimento neste momento que seria muito importante para que nós não tenhamos aí esse contágio ainda mais potencializado quando eu coloco pessoas que estão com suspeita de Covid-19 junto com pessoas que estão lá para atendimento de emergências clínicas, atendimentos de acidente, enfim, aquele público que faz parte de atendimento das nossas emergências. Rodrigo Moisés, da Adjori, pergunta com relação aos recursos de cerca de 60 milhões da Alesc, Tribunal de Contas, Ministério Público e Governo Federal. Existe mais alguma previsão de receber outros recursos para o combate ao coronavírus no futuro próximo? Esse valor de 60 milhões, na verdade 58 milhões, 8 milhões do Ministério Público, 10 milhões do Tribunal de Justiça, 20 da Alesc e 20 do Tribunal de Contas, dá 58 milhões. O recurso federal são 14 milhões que vão ser destinados aos municípios. A outra estratégia que nós estamos montando para exatamente esse dinheiro todo vai ao Fundo da Saúde, já estão depositando parte, eu acho que já foram depositados, pelo menos o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa, acho que já fizeram depósito. E a gente tem a proposta, inclusive, por decretos agora na próxima semana, de constituirmos, então, organizarmos o fundo, que já existe, o Fundo da Saúde, para que possa receber valores de doação com total transparência, provavelmente até chamando algum parceiro privado, sem ônus para o Estado, para que apresente um app, um aplicativo para uso das pessoas que doam, que dê total transparência, saber quem doou, quanto que a gente tem em caixa e para onde estão sendo destinados os recursos. Quem lembra da campanha de 2018, existem várias empresas que desenvolveram aplicativos para doação de campanha e você acessava a determinado candidato, por exemplo, e sabia valores absolutos que o candidato tinha recebido, as pessoas que doaram, enfim, por regra, obviamente, do Tribunal Regional do Trabalho, enfim, pela Justiça Eleitoral e regras definidas pela Justiça Eleitoral. Então, da mesma forma, a gente pretende fazer aqui no Estado, criar uma possibilidade de doação de empresas, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, para esses valores que vão ser canalizados para o fundo. Também não estamos descartando e, obviamente, estamos construindo uma política de receber doações transformadas já diretamente nos equipamentos que a gente precisa para constituir os novos leitos de UTI, respiradores e sistema de monitoramento de pacientes, monitores, para que a gente possa... São os equipamentos que não temos disponíveis no mercado hoje, tem que ser importados, e são os equipamentos também com valor mais relevante para a constituição do leito de UTI. Patrícia Peron, da NDTV, pergunta com relação aos serviços de delivery, se está permitida apenas a entrega de comida, alimentos ou outras empresas de ramos como bebidas, roupas também podem entregar? Os deliveries estão liberados desde sempre, talvez tenha havido algum ruído, algum entendimento equivocado, né? Alguma ação isolada, talvez não permitindo a entrega, mas todos já estão orientados que eles continuam funcionando, assim como transporte de cargas, caminhões, enfim, tem que atingir seus objetivos para não gerar nenhum desabastecimento. O Marcelo, do Clube FM Indaial, pergunta: a previsão de que seja decretado em algum momento toque de recolher? Hoje pela manhã a gente até comentou sobre isso também. Hoje a gente está acompanhando, todos os dias a gente se reúne mais de uma vez por dia. Isso vai acontecer durante o final de semana todo, sábado, domingo, e nós vamos monitorar os resultados que nós temos dos laboratórios e a partir dos resultados a gente vai mudando o quadro, mudando a situação, a gente vai tomando medidas mais restritivas ou menos restritivas de acordo com a evolução do quadro. Então, nenhuma hipótese é descartada, mas hoje não vislumbramos um toque de recolher. As pessoas precisam sair de casa, precisam se exercitar, nunca de forma em grupo,
mas de forma isolada, né? Precisam fazer as suas compras, não precisam saturar ambientes de mercados. Acho que isso é muito importante que se diga. Não há nenhuma corrida a produtos e serviços, então isso com muita calma pode ser feito. Então não há objetivo do Estado, nem interesse, nem se delibera aqui toque de recolher. Entendo que as nossas ações hoje de isolamento social, elas foram bem rígidas, são muito fortes, estão sendo acatadas e trarão resultados positivos para o Estado de Santa Catarina, apesar da gente saber que o crescimento é exponencial, mas o resultado já poderia ser outro se nós não tivéssemos tomado essa medida. A Andriele da Cassan Juré e também outros colegas jornalistas perguntam sobre o estado de calamidade pública que foi decretado pelo parlamento há pouco, se o governador tem ciência e qual seria o comentário e os próximos passos a partir disso. Formalmente a gente não recebeu nenhum documento, mas soube, né? E acho importante a participação, a legítima participação da nossa Assembleia Legislativa, de todos os deputados. Acredito que toda a ação conjunta, tanto os órgãos de controle quanto a Assembleia Legislativa, visando a solução dos problemas de Santa Catarina para o enfrentamento dessa crise, vão ser sempre muito valorizados pelo governo. Essa situação, de imediato, muda mais por aspecto financeiro, né, em que a crise financeira, em que eventualmente se vislumbre daqui para frente, decretação do estado de calamidade pública, mas para o tamanho do desastre, a evolução do desastre para o momento atual, o que nós temos em termos de decretação de situação de emergência, que foi o que nós decretamos até há pouco, já ainda era suficiente, porque os efeitos práticos se distinguem minimamente. Talvez no âmbito aí da economia do Estado, o decreto de estado de calamidade pública venha trazer os efeitos benéficos. Ricardo, do Portal Agora de Araranguá. Qual a nova orientação para a realização dos testes de coronavírus? Quantos kits possui o Estado hoje? Bom, então, como já vimos comentado em outras entrevistas, voltamos a afirmar, o próprio Ministério da Saúde tem entendimento de que a população que nós precisamos ter como alvo agora são aquelas populações que elas estão submetidas aos serviços de atendimento hospitalar. Nós, enquanto Estado, vamos passar a realizar essas amostras, coletar amostras específicas para coronavírus dentro das unidades hospitalares e vamos manter também a coleta, a exemplo do que nós já fazíamos em todas as regiões do Estado por amostragem. Nós temos algumas unidades que são chamadas unidades sentinelas, para efeito da influenza, que é a gripe, e vamos passar também a fazer coletas nessas unidades, que são unidades sentinelas, voltadas a também verificar a existência ou a circulação do coronavírus. Então, essas amostras elas vão ser conduzidas ao laboratório central, uma vez que a gente faça as amostras para os vírus tradicionais e lá nós tenhamos aí a negativa de positividade para algum deles, essa amostra também vai ser submetida ao coronavírus e aí nós podemos fazer um monitoramento, especialmente desta transmissão que é silenciosa em todas as regiões do Estado, mudando um pouquinho a métrica que nós vimos trabalhando aí até então com o coronavírus. Beto Mota, da Rádio Massa FM. Como o governo do Estado vê a declaração do governo federal que compete a ele medidas como fechamento de rodovias? Bom, esse tema a gente já enfrentou pela manhã, acho que numa das perguntas, que não diz respeito a fechamento exatamente de rodovias, sim controle sanitário. O que nós estamos fazendo em Santa Catarina é barreira sanitária, não é barreira de trânsito, não é barreira seletiva de veículos, sim barreira sanitária. E a gente entende que o transporte coletivo hoje, ele aumenta muito o risco de contágio acelerado, e é isso que nós não queremos. Não queremos nem para os estados vizinhos, né, Paraná, para o Rio Grande do Sul, e também não queremos aqui para o nosso estado. Então, evitar, impedir que as pessoas se transportem de forma coletiva, dentro de ônibus fechados, normalmente locais saturados de pessoas, normalmente vidros fechados, é o que normalmente acontece, né? Para o momento do enfrentamento ao coronavírus, a gente entende que não é razoável e precisa, de fato, o estudo que nós tivemos das entidades que cuidam das barreiras sanitárias nos outros países em que essa medida não foi tomada,
trouxe prejuízo grave à população, à saúde da população. Nós tivemos uma elevação do caso de coronavírus e o número de óbitos aumentou. Então, o que o governo de Santa Catarina faz é um ato de responsabilidade com o cidadão. É óbvio que a gente não faz isso confortável, com alegria, obviamente que não, isso tudo atrapalha a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente entende que é a medida necessária, estamos agindo aqui não como autoridade de trânsito no âmbito federal, mas sim como autoridade sanitária no território catarinense. A Estela Benetti, nas medidas foram atendidos todos os setores com mais dificuldades? O governo estuda algum socorro a trabalhadores informais? Nós temos os estudos ainda de impacto dos trabalhadores informais. O governo federal ele está trabalhando com R$200 para os trabalhadores informais. Nós estamos tomando medidas para o microempreendedor individual, que ele já está formalizado, né? Os seus negócios até R$5.000 com juros subsidiados pelo Estado. Nós estamos esperando o detalhamento da proposta do governo federal e para anunciar outras medidas e outros estudos. Nós estamos todo dia trabalhando nessa questão das medidas para mitigar os efeitos do coronavírus na economia do Estado. Então, nós estamos trabalhando nisso com todas as entidades, nós estamos aceitando as sugestões, o trade turístico já mandou também as suas sugestões, as micro e pequenas empresas, as grandes empresas, nós temos várias questões que nós temos que trabalhar. O enfrentamento dessa crise também traz para o Estado de Santa Catarina uma perda brusca de arrecadação. Ao mesmo tempo, também o Estado tem que tentar equilibrar as suas contas, reduzir mais ainda despesas do que todas as que nós já reduzimos, para que a gente consiga manter-se prestando serviços de qualidade e atendendo a população que vai precisar do Estado, obviamente, trabalhando eficiente, né, na área especialmente agora da segurança e da saúde pública. Deixa o Lucas complementar aqui um pouquinho. Primeiro, agradecer todo o empenho do nosso líder aqui na questão econômica, que foi montado um grupo. Então, estamos há mais de uma semana trabalhando em conjunto com o trade turístico. O Mané Ferrari, agradecer a participação dele, agradecer a participação também do BRDE, do Badesc, que não estão medindo esforços 24 horas por dia, telefone, sempre em home office. A gente fez 2 reuniões presenciais e acredito que isso é para preservar e ajudar o micro, o pequeno, o médio e o grande empresário de Santa Catarina, que serão, sim, os mais afetados. E nós aqui, como governo do Estado, estamos recebendo todas as indicações, as propostas. São mais de 40 entidades em contato com todo o nosso grupo e com certeza Santa Catarina vai sair forte, porque tem pessoas que trabalham, é um povo trabalhador, mas não podemos esquecer, é um momento muito sério. Quando a gente tem uma plaquinha aqui escrita "fique em casa", as pessoas que podem ficar em casa têm que ficar em casa. Esse é um grande recado que hoje eu queria passar, né? Por isso que fiz questão de estar aqui. Paulo já é o nosso líder da parte econômica, mas eu fiz questão de estar aqui, tu está nos representando, mas para as pessoas entenderem que tem que ficar em casa. Essa é uma ação difícil, que o governador com pulso firme está nos orientando e nos comandando, mas fiquem em casa, por favor. Então, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico continua trabalhando, eu estou trabalhando, as nossas equipes estão trabalhando em home office. Então, dizer para você, pequeno, médio e grande empreendedor, nós vamos estar em contato direto com vocês, como sempre ficamos. E aqui o Paulo está liderando essa equipe. Quero agradecer aqui em público, Paulo, por essa brilhante liderança à frente da nossa equipe econômica do Estado. Nós temos que ver que essas medidas que foram anunciadas, elas são medidas para manter os empregos. Porque se uma atividade vai ficar fechada
uma semana, 2 semanas, ela precisa manter os seus empregos, os seus empregados têm que pagar os seus salários, ela precisa de fluxo de caixa. Então, todas essas medidas aqui anunciadas com o BRDE e o BADESC e com o subsídio do Tesouro é para manter os empregos. Essa é a questão mais relevante, governador. Com certeza. E também, governador, emprego, só para dar mais uma contribuição, todas as medidas que estão sendo estudadas, a gente está nos reunindo diariamente. A cada dia pode surgir novos modelos, novas ações do governo. Então, as pessoas não têm que ficar tão apavoradas, achando que não vão ter novas medidas. Então, a gente também tem que praticar a nossa fé, né? Orar e pedir a Deus que nos dê realmente sabedoria, dê sabedoria a todos os que estão à frente do governo, para que as próximas notícias comecem a cada dia a ser melhores. Essas medidas são para a manutenção dos empregos. Nós estamos criando medidas pós-crise. É na hora que as empresas vão precisar investir para atender os mercados e para vender mais. Eu vou complementar aqui os dados que nós passamos, até mudando um pouquinho, depois a Júlia continua com as perguntas. Dos 40 casos que a gente anunciou que são confirmados aqui, 361 casos de suspeita que estão em laboratório e os 40 casos confirmados. Então, atualizando, 4 são de Balneário Camboriú, 4 de Braço do Norte, 1 em Chapecó, 3 casos em Criciúma, 10 casos em Florianópolis, 2 casos em Imbituba, 1 em Itajaí, 1 em Jaraguá do Sul, 3 em Joinville, 1 em Navegantes, 1 em Pomerode, 2 em Rancho Queimado, 1 em São José e 6 casos em Tubarão. Obrigada, governador. Uma outra pergunta do ponto de vista econômico do Herman Byron, do jornal e portal Imagem da Ilha. Ele pergunta ao secretário Paulo Eli como será realizado o cadastramento de microempresas para acesso às linhas de crédito do BRDE e para os microempreendedores individuais? O BRDE e o BADESC, eles já operam essas linhas de crédito, nós só estamos ampliando. Então, já são as linhas que eles já oferecem, nós só estamos aumentando os limites. Então, basicamente, é procurar as estruturas do BADESC e do BRDE para fazer esse atendimento. Lucas, tem mais informação? Então, como o Juro Zero já vem acontecendo em todos os municípios, são 395 municípios, 295 municípios, todos eles já são amparados pelo Juro Zero, ele só aumentou de R$3.000 para R$5.000 e todo o juro subsidiado pelo governo do estado. Então aumentou para 70 milhões, eram 20 milhões para as operações, nós aumentamos para 70 milhões as operações. Então, saiu de R$3.000 de empréstimo para R$5.000 de empréstimo. Então, e outras linhas de crédito que foram criadas, e aí sim, essa foi criada agora, que são até R$150 mil. Então, toda operacionalizada pelo BADESC e aí dentro da sua operação que já existe. Yara Bosch pergunta, alguma possibilidade de postergar pagamentos de conta de Celesc e Casan para pequenas e médias empresas? A Celesc e a Casan, elas já estão estudando essas duas formas e em relação aos cortes tanto de água quanto de energia, eles estão totalmente suspensos. A Casan já tem um projeto, ela está trabalhando nisso, e a Celesc também. Então, aí, quando nós tivermos o produto bem afinado, aí nós vamos anunciar. Feito. A Andréa, do Grupo ND. Se a pessoa pegou o coronavírus, tratou e já se sente bem, por quanto tempo ainda pode transmitir o vírus? Depois de curada, a pessoa ainda pode transmitir o vírus? Quais os cuidados que as pessoas precisam tomar após o tratamento para não infectar outras pessoas? Bom, as pessoas que nós temos aí o ciclo viral dessa patologia é de cerca de 14 dias. Então, ou seja, aquela recomendação que nós temos de pessoas que retornam diária, que era então considerada circulação, os países, agora nós temos inclusive, eu acabei de receber informação nesse instante que houve uma portaria do Ministério da Saúde decretando todo o território nacional como de circulação comunitária. Então, ou seja, em todas as regiões do estado agora nós temos considerado como circulação comunitária, exemplo de todo o território nacional. Então, essas pessoas elas precisam ficar num isolamento domiciliar por cerca de 14 dias. Uma vez que ela tem esse período de 14 dias, se ela estiver assintomática, ela tem a possibilidade de retornar ao seu convívio social normal. É uma pessoa que ela deixe
de ter sintomas e ela passa pelo período ou ela é considerada curada, obviamente ela não passa mais a transmitir o vírus. O que também deve se deixar claro que este vírus, a exemplo de todo e qualquer vírus, ele é mutante, e uma vez que nós não temos ainda, né, a questão da vacina, se a pessoa ela entrar em contato com a mesma tipologia do vírus, obviamente ela vai ter uma imunidade, mas se ele tiver um vírus do próprio corona que já houve mutação, ele pode ser novamente infectado. Então isso um fato importante, né? Os cuidados eles têm que permanecer, mesmo que eu já tenha passado por um período aí da doença Covid, os cuidados têm que se manterem até por uma questão também de mutação viral, que é o que acontece rotineiramente com esse tipo de agente. Fica muito parecido com o tratamento da gripe, né, preventivo, né, que todo ano você tem que vacinar, então tão logo seja desenvolvido, imunizado uma vez, vai ter que ser novamente imunizado. A Clarissa Batistella, do Diário Catarinense, pergunta se há pacientes em estado grave de saúde desses casos confirmados. Nós temos pacientes hoje que estão realmente em unidades de terapia intensiva com prótese ventilatória, ou seja, estão em ventilação mecânica, que exigem um cuidado bem intenso das equipes de tratamento intensivo. Um movimento a informação que nós temos melhor é de que pacientes eles estão sendo assistidos pelas equipes, quadros que estão se mantendo dentro de uma situação de estabilidade, mas quadros que requerem sim bastante cuidado, especialmente porque a patologia, como ela no Brasil não é uma exceção, como aconteceu em todo o mundo, ela faz uma agressão muito intensa ao tecido pulmonar e exige que nós tenhamos aí uma mobilização enquanto condutas médicas, enquanto protocolos clínicos voltados diretamente à questão pulmonar, que é a região do corpo que é mais atingida e que exige da equipe mais atenção. Então, dentro desse quadro, a grande maioria dos pacientes que está em leitos de UTI, ela requer esses cuidados ventilatórios, e alguns sim, nós temos um quadro mais agravado, por conta também, inclusive, do seu histórico médico, de debilidades prévias, de patologias que ele já possuía e que acabam sendo potencializadas no caso do Covid-19. A Patrícia Gomes, da Acaerte, pergunta se as empresas poderão pegar recursos com BRDE e Badesc para pagar salários. Sim, basicamente esse é o pacote que foi anunciado. O Marcelo Lula, do SC em Pauta e Rádio Supercondá, pergunta: secretário Paulo Eli, é possível ao governo reduzir o número de servidores de setores não essenciais no governo do Estado, reduzir salários? Dinheiro que poderá sobrar para ser usado no combate ao coronavírus? Hoje, legalmente, não é possível. O Estado já tem... Metade dos seus servidores já são inativos, já são aposentados. A outra metade está trabalhando nos serviços essenciais do Estado, que são professores, policiais, os funcionários da Secretaria da Saúde, dos hospitais e presídios. Então, o Estado não tem essa possibilidade legal de reduzir jornada e reduzir salários. Isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, apesar da Lei de Responsabilidade Fiscal ela permitir, mas esse artigo foi declarado inconstitucional. Então, legalmente, hoje o Estado não tem essa possibilidade. Jonas Rames, da Rádio Super FM de São João Batista. Os municípios têm emitido seus decretos e muitos deles estabelecendo barreiras em seus limites. Como o governo do Estado tem visto essas posições? É necessário esses controles específicos realizados pelos municípios? Nós entendemos que o acesso ao município deve ser franqueado ao cidadão, então seria um exagero, nós entendemos em alguns casos, você não permitir que a pessoa acesse ao município. Uma outra coisa é acessar um município e ir na praia de determinado município, utilizar a praia como forma de lazer e não individualmente, uma atividade física. Então, o que talvez alguns prefeitos estejam tentando promover é evitar a aglomeração de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, esse direito de ir e vir também tem que ser considerado. Então, os extremos, assim, dentro da área territorial do Estado, a gente tem que ter um certo cuidado. As barreiras sanitárias que nós fazemos dizem respeito à aglomeração de pessoas em veículos de transporte coletivo, de transporte que junta várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tanto que nós não fechamos as barreiras do Estado para os veículos de transporte de cargas e nem tampouco o cidadão que vem com seu veículo individualmente, o automóvel, entra e sai do Estado.
Feito. Everaldo Silveira, Jornal Enfoque Popular, Post TV de Araranguá. O Hospital Regional de Araranguá pode virar de referência para atendimento? Essa medida será padrão no estado? Acredito que identificar um hospital de referência em cada região. Nesse primeiro momento, todos os hospitais que fazem parte da rede do plano de contingência serão utilizados para enfrentamento do coronavírus. Obviamente que com o progredir desta doença dentro do território catarinense, nós vamos avaliar a necessidade, sim ou não, de vocacionar determinadas unidades em cada região do estado, e nós não podemos trabalhar com a possibilidade de apenas uma unidade referenciada para o enfrentamento. Então, mas neste momento, todos os hospitais com leitos de UTI são referência para atendimento em coronavírus, independente da região onde eles estejam, e com o progredir da doença dentro do território, nós vamos avaliar a possibilidade, sim, de referência de hospitais em cada região do estado. Luiz Cláudio, do Portal Agora de Laguna, ao governador Carlos Moisés. Uma semana depois do primeiro caso confirmado e com uma curva crescente que pode se ampliar, como o senhor avalia o trabalho do estado até aqui? O senhor acredita que Santa Catarina pode frear o avanço da Covid-19? Tenho absoluta convicção de que os números que nós estamos percebendo agora são números que alguns eram pré-existentes, obviamente, de contaminação comunitária que não tinham sido notificadas, outros números de casos importados, que quando a gente descobriu, rapidamente essa curva já se transformou, saiu de 7 para 20 para 40, 7, 14, 20, 21 e 40. Então, são 40 casos hoje, amanhã a gente pode ter 60 ou 80, nós não sabemos, nós dobramos praticamente de ontem para hoje. A ação do Estado agora, quando faz e promove isolamento social, é para que a gente não tenha aí, em 15 dias, 600, 1.000 casos, talvez, com 10% disso, dependendo de leito de UTI, que é o que as estatísticas nos mostram, que 10% do total de casos vão agravar e vão precisar de um tratamento, por exemplo, de terapia intensiva. Então, o freio que o Estado promove agora é para a gente ter tempo de nos programarmos em termos de realocação de leitos de UTI, especificamente para o enfrentamento do coronavírus, que é uma novidade e que pegou todos de surpresa. Ninguém imaginava que os resultados nos países que já foram cometidos fossem tão graves assim. E o resultado final desse nosso movimento, ele vai ser visto depois de alguns meses. A gente vai poder comparar com o crescimento em outras regiões em que não se fez nenhuma barreira sanitária, que não se tomou nenhuma medida preventiva. Eu acredito que o movimento é correto, é adequado, senão nós não teríamos iniciado ele, e acredito que nós vamos colher resultados, apesar de nós entendermos e imaginarmos que vamos enfrentar grandes dificuldades em Santa Catarina, que o número de casos vai crescer, nós teremos casos graves de internação hospitalar e, obviamente, que teremos óbitos também nessa área. O que a gente pretende com todo esse movimento é minimizar esses efeitos desse contágio coronavírus. A pergunta do Guilherme Neto, da Hiperativa FM de Braço do Norte. Como será o repasse para pequenos hospitais filantrópicos, aqueles sem UTI? Bom, hoje nós estamos trabalhando com uma métrica, né? O governo federal ele disponibilizou nesse primeiro momento 14 milhões de reais, onde o governo estadual já definiu que todo esse recurso vai para a rede ou para os municípios que têm unidades de pronto atendimento, porque este recurso ele veio destinado à média e alta complexidade. O que nós estamos trabalhando com relação aos hospitais como um todo, obviamente, é trabalharmos também com uma análise com relação às suas demandas de insumos, com relação às suas demandas, obviamente, da questão de recursos federais. E esta análise ela está sendo feita dia a dia. Temos no nosso Centro de Operações de Emergência e Saúde representantes da rede de hospitais filantrópicos, temos representantes dos municípios, das secretarias municipais de saúde, justamente para que a gente possa ter uma visão muito clara de como é que está esse processo dentro de todo o nosso território e para que a gente possa também, né, a exemplo do que está fazendo hoje a própria questão da Secretaria da Fazenda na área econômica do Estado, a gente possa traçar estratégias para que toda a nossa rede, seja ela filantrópica ou própria, ela possa ser devidamente atendida dentro das necessidades causadas aí pela Covid-19. Uma pergunta da Andriele Zambonin, da Rádio Caçanjurê de Caçador. Governador, você acredita que o estado de Santa Catarina está se adiantando para conter o coronavírus com relação a outros estados brasileiros?
Então, Andriele, o que a gente estabeleceu aqui, eu tenho dito isso, com a equipe técnica do governo, a equipe da saúde, é que nós tínhamos essas medidas para iniciarmos as medidas de isolamento social e o sinal de alerta, a luz que acenderia, a luz vermelha, o start para a gente iniciar essas ações, era com o contágio comunitário. Exatamente quando isso aconteceu, o secretário Elton trouxe, a equipe dele nos procurou, colocou a situação, governador, a situação que nós esperávamos que acontecesse, estavam monitorando, foi detectada. Nós temos um caso de contaminação, de transmissão comunitária no sul do estado e vamos iniciar o planejamento. O planejamento era isolamento social. A gente aprendeu isso com as outras nações que estão vivendo e enterrando seus mortos. Então, essas nações não fizeram isso nesse momento. Então, a gente acredita que o que a gente está fazendo aqui é a medida, a dose certa e correta para o momento. Obrigada, governador. Convido os senhores a fazer as considerações finais nessa nossa coletiva. Bom, gostaríamos de novamente agradecer a todos aqueles que estão compartilhando as nossas informações, seja nas redes sociais, seja a própria imprensa. É muito importante que a população ela seja munida de informações que são corretas, que são adequadas, baseado em critérios técnicos e também combatendo essas fake news que, infelizmente, acabam acontecendo e circulando pelo nosso ambiente. Constar novamente a população catarinense que realmente procure estabelecer como lema "Fique em casa". Nós temos aí o final de semana se aproximando, é um momento em que nós tínhamos uma métrica de utilizar esses momentos de sábado e de domingo para que a gente possa visitar os parques, para que a gente possa visitar comércio, shopping, enfim, restaurantes. É o momento que nós vivemos hoje no estado, realmente um momento de ficar em casa, aproveitar esses momentos para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo a nível mundial. Nós não podemos sermos células isoladas dentro de um momento em que o mundo vive um sofrimento enorme no que diz respeito ao Covid-19 e os fatos estão aí. Se nós fizermos realmente cada um a sua parte, eu não tenho dúvida alguma que o estado catarinense ele vai sair vitorioso desta batalha. É uma batalha realmente que nós estamos vivendo, são momentos muito delicados em saúde pública. Eu diria que é a maior provação que o estado brasileiro passou nas últimas, pelo menos nas últimas 4 décadas, eu tenho certeza disso. E isso precisa que nós tenhamos esse entendimento e que todos nós nos engajemos. Quando todos nós estivermos nesta mesma ação, nesta mesma vibração, eu tenho certeza absoluta que o nosso resultado vai ser esplendoroso. Obrigado a todos que já entenderam esse processo e aqueles que ainda estão em dúvida, procure se informar através dos nossos canais de comunicação oficiais, porque lá vocês vão receber todas as informações, as quais, não tenho também a menor dúvida, lhes convencerão de que o melhor momento agora é ficar em casa. Muito obrigado a todos. Agradecer a todas as pessoas que, de maneira consciente, estão compartilhando as ações que estão na página do governo, assim como o secretário Elton já avisou, isso é muito importante para que não caiam nas fake news e não fiquem ainda mais apavorados, apavorando outras pessoas. Então, agradecer a todos vocês que realmente estão utilizando dessa nossa campanha de Fique em Casa, tá? E dizer a todos vocês um bom final de semana com as suas famílias em casa. Eu estou com muita saudade da minha mãe e não fui visitar a minha mãe e meu pai que moram em Tubarão. Eu estou em Florianópolis e a minha família está em casa. Eu saio e quando eu chego em casa, eu deixo a roupa fora, eu tomo meu banho, faço a higienização e depois eu dou um abraço nos meus filhos. E peço que todos vocês façam de maneira consciente isso também, tá? Muito obrigado por todo o apoio e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico vai continuar trabalhando pelo pequeno, médio e grande empreendedor, que são os super-heróis do nosso estado. A função do setor econômico, nosso grupo, que está trabalhando muito forte, é garantir que a Secretaria da Saúde e o Governo do Estado tenham todos os recursos necessários para enfrentar essa crise. Os recursos necessários para enfrentar essa crise, elas virão da sociedade catarinense. Nós vamos
fazer com que a nossa economia ela tenha uma normalidade das cadeias de suprimento, das indústrias. Essa normalidade ela vai ser construída em cima do distanciamento social. Cada operação comercial, industrial, agropecuária, agrícola, ela vai ter que obedecer às regras do distanciamento social para elas poderem operar. E esses recursos virão dessas empresas que serão canalizados para a Secretaria da Saúde, o Fundo Estadual de Saúde, para que ele dê conta de toda a demanda de atendimentos que vamos ter nessa próximos 2 ou 3 meses. É isso. Isso, Paulo. Obrigado, Paulo, secretário da Fazenda. Obrigado, Elton, secretário de Saúde. Mais uma vez, meus parabéns no dia de hoje, aniversariando. E o Lucas Esmeraldino, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu quero agradecer as pessoas que nos seguem aí na rede social, que nos assistem. Peço que compartilhem esses conteúdos com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês se relacionam, para que eles, de fato, obedeçam ao que a plaquinha aqui na frente, o nosso aviso está indicando. Fiquem em casa. Esse é o momento de ficar em casa. Nós não vamos ficar em casa ad perpétuo, nós não vamos ficar para sempre em casa. Mas confiem no trabalho do governo, confiem. Vocês escolheram um governo transparente, um governo que está dizendo a realidade para os catarinenses, não está sonegando nenhuma informação. Diariamente vocês terão atualizações aqui de tudo o que acontece. Esse é o compromisso do governador Moisés, enquanto a pessoa escolhida por vocês para estar à frente desse processo. Reitero que as decisões nossas são técnicas, como a gente escolheu um secretariado técnico, todos que estão aqui têm qualidades pessoais, qualidades técnicas, e foram escolhidos pelo governador sem nenhuma troca, sem nenhum conchavo, para que pudessem estar à frente desse processo para governar Santa Catarina. E esse é o grande recado que a gente dá a todos vocês: acatar as decisões do governo, porque elas virão na medida, na intensidade e no tempo certo, assim como a gente entende que essas primeiras medidas de isolamento social foram estabelecidas na dose e no tempo certo, e a gente vai continuar monitorando, trabalhando intensamente para que vocês sejam informados. Portanto, confiem nos canais, confiem no governo, confiem nas redes de comunicação que nós temos, acompanhem a gente aqui e vamos, eu tenho certeza, como disse o secretário Elton, nós vamos superar, nós vamos enfrentar essa dificuldade. Ela será grande, ela virá em número muito maior do que esse que nós estamos divulgando aqui, mas o nosso objetivo é proteger os mais vulneráveis. Aí acompanhamos a coletiva do governador do estado e que anunciou, né, Bruna, a gente agradece inclusive a participação dos internautas que acompanharam juntamente conosco, mas anunciou então 40 casos confirmados e, como bem disse o governador, muitos que a gente ainda não sabe e que esse número pode aumentar. Pois é, acompanhando aí diariamente essas informações atualizadas pelo governo do estado, agradecendo desde já a sua presença, você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, a gente transmitindo todas essas informações e tendo a sua companhia aí do outro lado, que é fundamental para que a gente possa trazer mais informação. Lembrando você que na sequência a gente já vai entrar com a SBT News e vamos trazer aí um apanhado de informações a respeito dessa situação toda, desse combate à pandemia de coronavírus em todo o estado de Santa Catarina.